Você já sentiu aquela estranha sensação de vazio no final do ano, mesmo com festas, presentes e pessoas ao redor? É como se o mundo ao seu redor estivesse comemorando, mas por dentro há um silêncio inexplicável, que nem mesmo os fogos de artifício conseguem quebrar. Para muitos, o final do ano é sinônimo de alegria e celebração, mas para outros traz uma sensação de peso, saudade e um sentimento indefinido que pressiona o peito. Não é apenas tristeza, é um sentimento mais denso, quase como uma névoa que envolve memórias do que foi, expectativas do que não aconteceu e promessas não cumpridas. Enquanto todos postam suas conquistas do ano nas redes sociais, algumas pessoas se pegam pensando: o que realmente fiz? Foi o suficiente? Essa reflexão pode se transformar em uma melancolia difícil de nomear, mas que muitos conhecem bem. Afinal, o que é essa melancolia de fim de ano? De onde ela vem e por que aparece tão fortemente nessa época específica do ano? A resposta pode estar mais perto do que pensamos. Carl Jung, com seu conceito de sombra, e Sigmund Freud, com a ideia de luto simbólico, oferecem algumas pistas sobre esse sentimento que muitas vezes preferimos não confrontar. Neste vídeo, vamos explorar juntos o que há por trás dessa sensação, mesmo que não seja dita em voz alta, mas compartilhada por muitos de nós. Vamos tentar entender por quê. Enquanto algumas pessoas celebram, outras revisitam suas sombras. Falaremos sobre a dor de deixar o ano para trás, sobre as partes de nós mesmos que evitamos enfrentar e, mais importante, sobre o que podemos fazer para lidar com isso de maneira mais leve e saudável. Talvez o que você esteja sentindo agora não seja tristeza, mas um chamado para olhar o que foi deixado para trás e para as partes de si mesmo que ainda pedem atenção. Aceitar esse chamado pode ser o primeiro passo para entrar no novo ano se sentindo mais completo e em paz. A melancolia de fim de ano não é apenas tristeza. É um sentimento mais complexo e profundo, difícil de nomear. Se a tristeza tem uma causa clara, como a perda de alguém ou algo, a melancolia é mais como um vazio que aparece sem aviso, mas se faz presente em todos os cantos da mente. Não é exatamente dor, mas uma sensação de ausência de algo que deveria estar lá, mas não está. É o peso de tudo que não conseguimos explicar com palavras. E por que ela bate tão forte no final do ano? Porque esse período simboliza o encerramento de um ciclo. Ao longo do ano, ficamos ocupados com nossas rotinas, tarefas e compromissos, mas à medida que o final do ano se aproxima, somos convidados ou forçados a olhar para trás. É como se o ano inteiro passasse diante de nossos olhos em uma espécie de replay mental, trazendo à tona as conquistas, os fracassos e, especialmente, as coisas que ficaram inacabadas. Essa revisão do ano funciona como um espelho e, nesse espelho, o que se reflete não é apenas o que foi feito, mas também o que foi adiado, os planos que foram postergados e as expectativas que não se concretizaram. Além disso, há a pressão social. Enquanto as redes sociais se enchem de fotos de conquistas, festas e celebrações, o sentimento de comparação se intensifica. Aqueles que não se sentem plenamente felizes, bem-sucedidos ou realizados tendem a se olhar de maneira mais crítica. A lógica é cruel. Se todos estão celebrando e eu não, então eu devo ser o problema. Mas essa comparação ignora o fato de que o que vemos nas redes sociais é apenas uma vitrine, não a loja inteira. No entanto, essa melancolia não surge apenas do que foi vivido. Muitas vezes, vem do que não foi. É o peso das promessas não cumpridas. Quem nunca fez uma lista de metas no início do ano e em dezembro percebeu que quase nada foi marcado? Mudar de emprego, cuidar da saúde mental, melhorar os relacionamentos familiares, os desejos que foram adiados se transformam em pressões internas. É nesse momento que o pensamento "eu poderia ter feito mais" se torna uma espécie de mantra repetido em silêncio.
A melancolia de fim de ano também tem um lado nostálgico e silencioso. É como aquela sensação de saudade que aparece sem saber exatamente do que. Para alguns é o cheiro do jantar de Natal que lembra pessoas que não estão mais presentes. Para outros, é o som de uma música que traz de volta uma memória da infância. Momentos como esses despertam uma sensação de tempo perdido, como se as memórias felizes estivessem se tornando mais distantes a cada ano que passa. Se a tristeza pode ser vista como um grito, a melancolia é mais como um sussurro constante. Ela não exige atenção, mas está sempre presente, ao fundo de cada pensamento. No final do ano, quando o mundo ao nosso redor parece mais barulhento, a melancolia se torna ainda mais perceptível, justamente porque o silêncio interno contrasta fortemente com o exterior. Para entender por que isso acontece, precisamos olhar para o que a psicologia tem a dizer sobre a sombra e o luto simbólico, conceitos de Carl Jung e Sigmund Freud, que ajudam a esclarecer o que se esconde por trás dessa melancolia. Carl Jung trouxe uma ideia que, embora desconfortável, é essencial para entender o que sentimos no final do ano: o conceito de sombra. Para Jung, a sombra não é algo externo a nós. Pelo contrário, é uma parte de nós mesmos, talvez a mais íntima, que evitamos ao longo do ano. Ela se forma a partir de tudo o que rejeitamos ou negamos em nós mesmos. Medos, fracassos, inseguranças e até desejos que consideramos inadequados. Ao longo do ano, enquanto estamos ocupados com prazos, contas a pagar e responsabilidades diárias, é fácil empurrar a sombra para o lado. A rotina diária funciona como uma cortina que nos impede de olhar para essas partes de nós mesmos. Mas quando o final do ano chega e somos naturalmente levados a revisar tudo o que aconteceu, essa cortina se abre e lá está a nossa sombra, esperando para ser vista. Isso acontece porque o final do ano tem o poder de iluminar as partes de nós mesmos que foram escondidas. Não é surpresa que, durante esse período, muitas pessoas comecem a sentir desconforto ou insatisfação que parece não ter explicação lógica. À medida que revisamos o ano que passou, somos forçados a encarar nossos fracassos, promessas não cumpridas e as expectativas que colocamos sobre nós mesmos. De repente, tudo o que evitamos ao longo do ano está bem na nossa frente, como um espelho refletindo o que não queremos ver. Então, o que Jung nos ensina sobre isso? Que a sombra não deve ser combatida, mas integrada. Em outras palavras, em vez de tentar silenciar a sombra, precisamos ouvi-la. Contrariamente à crença popular, a sombra não é nossa inimiga. É, na verdade, uma parte de nós que quer ser vista, e muitas vezes o que ela revela é um chamado para a atenção. A famosa frase de Jung resume isso perfeitamente. O que você resiste, persiste. Isso significa que, quanto mais tentamos suprimir nossas inseguranças, arrependimentos e fracassos, mais fortes eles se tornam. É como tentar manter uma bola debaixo d'água. No início, conseguimos mantê-la submersa, mas eventualmente ela escapa e volta com ainda mais força. O mesmo acontece com a sombra. Mas o que fazer quando a sombra aparece no final do ano? O primeiro passo é parar de fugir. Se houver arrependimentos, fracassos ou promessas não cumpridas, olhe para eles sem julgamento. Pergunte a si mesmo: o que essa parte de mim está tentando me mostrar? Se você não mudou de emprego, talvez isso revele que o medo da mudança ainda está presente. Se você não resolveu um relacionamento, talvez esteja evitando o desconforto de ter uma conversa honesta. A sombra só se torna perigosa quando não a reconhecemos. Enquanto permanecer inconsciente, ela influencia nossas escolhas em segredo. É por isso que muitas vezes repetimos os mesmos erros ano após ano. Mas quando a encaramos de frente, o controle volta para nossas mãos. O final do ano é um convite para esse processo de integração,
É como se a própria vida nos dissesse: olhe para quem você foi e veja o que ainda precisa de sua atenção. Pode ser difícil, desconfortável e às vezes até doloroso, mas ao fazer isso, damos um passo em direção a nos tornarmos uma versão mais honesta e completa de nós mesmos. Se você gostou deste vídeo e assistiu até aqui, deixe nos comentários se você também sente esta melancolia de fim de ano e não se esqueça de curtir e se inscrever para apoiar nosso canal. Até o próximo vídeo.